Com o início da Série B e também o encerramento de todas as competições que se iniciaram no primeiro trimestre, eu acho que agora é o momento da gente fazer um raio-x entre o trabalho do Enderson Moreira na temporada passada e o trabalho do Mariano Souza nessa temporada atual. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, porque a gente sempre gosta de ampliar e aprofundar o debate do futebol nordestino. Então, torcedor do esporte, a gente vai fazer uma análise comparativa do trabalho do Mariano Souza na atual temporada em relação ao do Enderson Moreira em 2023. Então, a gente sempre vai estar olhando ali pelo retrovisor o trabalho do Mariano Souza em relação ao trabalho do Enderson. Vai comparar o que foi feito nas competições que se iniciaram no primeiro trimestre, ver também o que está acontecendo nesse início de Série B e a gente começar a fazer alguns apontamentos do que pode ser esse trabalho do Mariano Souza ao longo da temporada, visando o principal objetivo, que é o acesso à Série A. E de início a gente vai traçar um comparativo Mariano Souza versus Enderson Moreira em relação aos 50% dos jogos, né? Ou seja, até aqui chegamos a 50% da temporada. 34 jogos para o Enderson, 34 jogos para o Mariano Souza. Metade da temporada já foi embora e agora só resta a Série B do Campeonato Brasileiro. O desempenho dos dois treinadores, eles são distintos, né? A gente percebe que o do Enderson Moreira, ele flertou muito mais com os 90% no início, depois teve uma queda e se estabilizou entre 80% e 75%, né? Então foi um trabalho que flertou muito mais com os 80% de aproveitamento do que o do Mariano Souza, que teve até um bom início ali depois daquela oscilação, mas depois uma leve queda e se manteve flutuante entre os 60% e 70%. Então a gente observa que nesses primeiros 34 jogos o Enderson Moreira tem um trabalho um pouco mais elevado em relação ao Mariano Souza. E isso a gente vai aprofundar um pouco mais, né, para conhecer e entender um pouco mais do que leva ao Enderson Moreira a ter nesse primeiro momento uma vantagem ao trabalho do Mariano Souza. 34 jogos para cada um, 24 vitórias para o Enderson Moreira, 20 vitórias do Mariano Souza. 7 empates e 6 empates para o Mariano Souza. 3 derrotas do Enderson, 8 derrotas do Mariano Souza. Então a gente já percebe aí que há uma diferença grande, principalmente no quesito vitória e derrota. A gente percebe que a equipe do Mariano Souza ela perdeu muito mais do que a equipe do Enderson Moreira. Relação a gols marcados, a gente percebe que a equipe do Enderson Moreira marcou 72 gols e a equipe do Mariano Souza marcou 55, né? 34 jogos, 55 gols. Não é uma média baixa, mas a gente, no comparativo ao do Enderson Moreira, a gente vê que o time do Sport era muito mais impositivo nessa primeira metade da temporada, né? A equipe que fazia valer a sua força nos cenários estaduais e regionais, né? E sofria poucos gols, né? Mas uma curiosidade desses gols sofridos, né? Desses 33 gols sofridos, em 3 jogos, o Sport tomou um terço, que foram contra Retrô, contra Fortaleza e contra Goiás. Nesses 3 jogos, o Sport tomou 11 gols. Então, em 3 jogos é equivalente a 33% dos gols sofridos. Então, é uma conta muito pesada nesses três jogos que geram um impacto muito grande no desempenho defensivo da equipe rubro-negra com o Mariano Souza. A gente vai se aprofundar um pouco mais. Desempenho como mandante. Em 19 jogos com o Enderson Moreira, 17 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O que reforça que a equipe do Enderson Moreira, ela era muito mais impositiva, ela era muito mais forte no cenário estadual e regional, né? Uma equipe que arrasava com seus adversários, não tomava conhecimento dos seus adversários. Isso se reflete, por exemplo, nos gols marcados. 48 gols marcados, 7 gols sofridos apenas. Quando a gente traz para um cenário do Mariano Souza, a gente também tem que levar em consideração duas coisas, né?
A primeira que era um elenco em formação, em relação ao trabalho do Anderson Moreira, que já pegou um elenco muito mais consolidado, um elenco mais pronto. O elenco do Mariano Souza não, é um elenco que foi formado ali com a chegada do Mariano Souza e também tem a sua adaptação então ao futebol brasileiro, o seu conhecimento, além de que a metodologia, o alcance, né, a busca pelo alcance dos objetivos, ela foi de forma diferente. O Mariano Souza rodou muito mais a equipe. Isso, claro, traz um pouco de instabilidade. Então, 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. A equipe perdeu um pouco da impositividade, de ser uma equipe que não tomasse conhecimento dos seus adversários. Em que pese a gente viu muitas vezes a equipe ter um desempenho bom, mas não conquistar as vitórias pelo desempenho que demonstrava em campo. Então, 32 gols marcados, 19 gols sofridos como mandante. E aí a gente já vê que é praticamente o triplo de gols sofridos em relação ao Anderson Moreira, né? Algo que preocupa bastante esse desempenho em casa em relação ao trabalho do Mariano Souza. Olhando agora o desempenho como visitante, a gente tem aí 15 jogos para o Anderson, 16 jogos para o Mariano Souza. O Anderson Moreira, 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Marcou 25 gols, sofreu 15, um aproveitamento de 60%. O aproveitamento do Mariano Souza é um pouco melhor, né? 65%, 10 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. 23 gols marcados e 14 gols sofridos. E o que a gente percebe é que a equipe do Mariano Souza ainda não encontrou o equilíbrio, né? Que, claro, vem com o tempo, é um trabalho ainda, se a gente levar em consideração 5 meses, é um trabalho ainda prematuro, né? Mas que já está numa fase de metade de temporada. Então já é preciso encontrar o equilíbrio e a maturidade coletiva. E a gente vê que o Sport do Mariano Souza, ele tem uma boa quantia de vitórias, mas uma quantia considerável de derrotas, né? Poucos empates, apenas um empate. Então, se em muitos cenários a equipe trocasse essas derrotas, conquistasse alguns pontos, o equilíbrio na campanha poderia ser muito maior em relação ao que o Anderson já aportou na temporada 2023. Mesmo que leve vantagem, ainda assim uma vantagem não tão significativa em relação ao trabalho do Anderson. E agora a gente vai ver o que? O desempenho do Mariano Souza versus o Anderson Moreira apenas nos desafios regionais, ou seja, nas competições que iniciaram no primeiro trimestre ali. Então a gente vai ter aí Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e também a Copa do Brasil. Então a gente vai ter que o desempenho do Anderson Moreira, ele é muito mais alto, né? 80% em relação ao do Mariano Souza, que beira ali os 70%, né? Mas está em 67%. Então a gente percebe de fato que há uma hegemonia, há uma imposição, mais uma vez falando essa palavra, porque de fato a equipe do Anderson Moreira foi uma equipe muito forte nessa primeira parte da temporada. Uma equipe que jogou um fino da bola, né? Uma equipe que conseguiu ter um desempenho que era muito convincente, que trazia ao torcedor do esporte um certo conforto, né? A equipe do Mariano Souza traz essa identificação, é um treinador que tem um respeito da torcida, por mais que haja algumas interrogações, mas é um desempenho que por vezes ele é questionado pelo aspecto de não converter as chances em gol. É uma equipe que tem domínio, que tem volume, tem imposição, mas que não converte as chances que tem em gols. E em muitos cenários, por exemplo, contra o Náutico, na final do Campeonato Pernambucano, jogando o último jogo, o jogo do título. Contra o Santa Cruz, também o segundo jogo nas semifinais. Contra Muricy, não conseguiu fazer valer. Contra o Atlético Mineiro, também na Copa do Brasil, não conseguiu valer isso. Então, é uma equipe que poderia ter um aproveitamento muito maior, mas que não teve por conta das suas fragilidades na execução do último terço do campo. E isso fica muito claro. A gente vê que o trabalho do Anderson em relação ao trabalho do Mariano Souza,
eles são de patamares diferentes nessa primeira metade da temporada. Enquanto o Henderson era hegemônico, arrasador, 80% de aproveitamento, o trabalho do Mariano Souza, claro, vindo por outro caminho, tentava buscar essa hegemonia, tentava buscar esse perfil de ser uma equipe que aniquilava os seus adversários estaduais e regionais, mas batia em algumas barreiras, como a gente viu, né? A barreira do entrosamento no primeiro momento, de rodar muito a equipe. No segundo momento tinha volume, tinha intensidade, tinha repertório, mas não tinha capacidade de converter e por isso deixou escapar resultados que poderiam dar um conforto ainda maior ao trabalho do Mariano Souza. E agora a gente vai se aprofundar, né, no início do Campeonato Brasileiro da Série B. O que é que o trabalho do Henderson mostrava, o que é que o trabalho agora do Mariano Souza aponta em termos de aproveitamento. Então acho que é interessante a gente começar a fazer essa iniciação da leitura do que a gente já observa no Campeonato Brasileiro da Série B. E a gente vai perceber mais uma vez que nesses 7 primeiros jogos no Brasileiro da Série B, o trabalho do Henderson ainda leva vantagem, em que pese é um trabalho inicial oscilatório em relação ao do Mariano Souza. Né? A gente vê que nos primeiros 7 jogos o aproveitamento do Sport com o Henderson Moreira era de 67%. Já o do Mariano é de 57%. O início do Mariano foi muito bom. 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. Mas perdeu 3 jogos em sequência em contextos diferentes, né? Por exemplo, a derrota para o Ituano foi uma derrota doída porque teve muito volume, chances de gol e não conseguiu ser efetivo, algo já repetido na primeira metade da temporada, né? Então, uma falha que ainda não foi corrigida. A derrota para o Avaí tem o contexto das 2 expulsões precoces, tanto de Zé Roberto quanto também do Alan Ruiz. E a derrota para o Goiás foi uma derrota onde a equipe não jogou bem, não achou nada a equipe do Goiás. Então foi uma derrota dura pelo placar, mas uma derrota que reflete muito bem o jogo do Sport. Então a gente percebe que há uma dificuldade nesse primeiro momento do Mariano Souza conter essa queda. Né? Vai precisar buscar uma curva ascendente para tentar recuperar o bom desempenho que teve nas primeiras 4 rodadas. E aí a gente vai ter uma noção dos pontos conquistados, né? Como os trabalhos de Henderson e de Mariano Souza estão em relação aos pontos conquistados. E a gente vai perceber que o trabalho do Henderson inicialmente tem uma média de pontos muito interessante, né? É um trabalho que consegue muitas vezes nesse primeiro momento ter uma quantidade de pontos muito grande. Média de 2 pontos, né? Somou 14 pontos. Se a gente levar em consideração os 7 jogos que teve, então conseguiu 14, média de 2 pontos por jogo. E o Mariano Souza 1,71. Mas essa média do Henderson Moreira é uma média que depois, ao longo da competição, ela desidrata. Ela vai desidratando, vai perdendo fôlego e chega no final da temporada com 1,65. Uma média muito abaixo, por exemplo, do que o Mariano Souza possui. Mas o Mariano Souza vai precisar melhorar essa média, né? E a gente vai ver que a classificação da Série B, nesse atual momento, reflete isso. Essa necessidade de melhora do Sport. A gente tem que o Sport, na 8ª rodada da Série B, com Henderson Moreira, e com 2 jogos a menos, com o jogo do Vila Nova e também do CRB a menos, estava na 10ª colocação com 11 pontos. Estava ali a 4 pontos do G4, né? Já a equipe do Mariano Souza está numa condição um pouco melhor, tem uma pontuação também relativamente mais próxima do G4, com um jogo a menos, que é o jogo contra a equipe do CRB fora de casa. Então está a 3 pontos do G4, podendo, com uma vitória, já voltar a figurar no grupo dos 4 melhores da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente percebe que há uma necessidade de, por exemplo, vencer esse jogo contra o CRB, porque se não vence esse jogo com o CRB e na sequência a gente vai ter
alguns jogos que o Sport vai somar, vai para 14 pontos, o desempenho já vai ficar diferente, né? O desempenho do Mariano Souza já vai ficar aquém em relação ao do trabalho do Anderson Moreira já nesse início. E isso traz uma preocupação, porque se o trabalho do Anderson Moreira ele era bom nesse início e não teve fôlego no final para conquistar o acesso, o trabalho do Mariano Souza, se porventura não vença esse jogo contra a equipe do CRB mais à frente e não conquiste o retorno ao G4, isso pode trazer uma pressão extra, né? Porque se o trabalho já está aquém do que era da temporada passada, então o que garante que esse trabalho vá conseguir lograr êxito, vai conseguir o objetivo da Série A? É um desafio grande, né? Se a gente permanecer aí com essa margem de pontuação do Mariano Souza, se ele consegue manter essa curva de pontuação 1.71, ele vai alcançar ali em média 65 pontos. Se a gente olhar a temporada passada como espelho, 65 pontos, o Sport estaria no G4 da Série B. Conquistaria o acesso, né, na temporada 2023. Em relação a essa temporada, a gente vê que há um achatamento, né? O líder tem menos pontos, o G4 tem menos pontos do que o G4 da temporada passada. Então, possa ser que com 65 pontos, com essa média de pontuação que o Mariano Souza esteja entregando nesse momento, seja palpável conquistar o acesso. Mas eu vejo que é muito mais necessário alcançar uma média maior de pontos para ter uma tranquilidade, para conquistar uma tranquilidade, para no momento que haja uma derrapada, uma queda, que isso é normal na Série B do Campeonato Brasileiro, e então ter uma gordura para queimar. O Sport construiu uma gordura muito boa no início da competição, 4 vitórias em 4 jogos, mas depois viu essa gordura desidratar e já está fora do G4, já está pressionado para vencer os seus jogos e retornar, ou ao menos não deixar o grupo de 4 melhores equipes da competição desgarrar tanto. Então é uma briga diária que o Mariano Souza vai ter que ter para aumentar o seu desempenho, ser uma equipe muito mais efetiva, muito mais equilibrada. Isso passa por concluir muito mais as jogadas, que é assunto até para a gente falar taticamente em outro vídeo, porque o esporte depende muito da conclusão das jogadas, seja ela no gol ou fora dela, mas para não sofrer as transições. Então, encontrar o equilíbrio é a chave para a equipe do esporte continuar tendo um bom desempenho e também conquistar os pontos para conquistar o objetivo na Série B, que é o acesso para a temporada 2025 na Série A.